Miguel, a tua carta é esta? Ou esta? Ou esta? A minha carta, olha, é esta. Esta? Acertei? Intro, gira, pro. Sai um jingle. Sai um jingle. Está calado, pá! Eu com... ainda não fazia comédia. Tipo, 14 anos, recebi uma merda que eu tenho que procurar se ainda tenho. A coleção de cassete do Cantinflas. Eu ainda assisti ao Cantinflas a contar anedotas. E então, do tipo, ele levou uma sova a meter-se comigo. Uma sova? Sim, uma sova do... Não, de eu lhe dar... Uma desgarrada, réplica, tipo sim. desgarrada. Sim, não, sim, Desgarrada, mas sim. numa sova no sentido de, sim, Sim, de estarem a trocar piadas, não é? dele achar que era o maior do mercado e de repente... Tu dás-lhe uma coça. Que é isto, sim. E onde é que isso foi? Chamava-se Na Trofa Geometria. Foi onde eu comecei a fazer, passado 2 anos, o meu primeiro espetáculo. Ok. E já era stand-up? Não, eu não fazia ainda stand-up. Ok. Era do género do... Ele perguntava-me e pimba, pimba ali. batiam todas certinhas. Do género, no fim, o homem até ficou depois agradado, no fundo, aquilo... Porque eu não destruí o espetáculo dele. Era complemento de... Foi fixe. Sim. E ele, no fim, ofereceu-me uma coleção de cassetes do Cantinflas. Olha, foste tão bom, toma o meu trabalho. Pai, eu acho que não. Melhor é isto. Sim, porque era muito básico. Repara, na altura aquilo já era mesmo muito básico. O Cantinflas ou... Sim, o Cantinflas Pois. e o repertório dele era... Não havia mais nada também. Ué. Ele já morreu? Eu acho que sim. Pai, depois o outfit dele ainda... Era ridículo, era atuar com um penico na cabeça e estás a ver? Ok, era mesmo. Muito vincado, Era mau muito e vincado, era tudo mau. Ok, e as piadas também? Sim, piadas ainda do... Como é que Da cantava? altura do Cantinflas. Do blocagem. Do Bocage, aí é bem. Também não foi, tá bocado. Yeah. Morreu em 93? Já morreu há muito tempo. 93? E nós a perguntar, já morreu? Já foi morreu. comido para estar tudo. Então não morreu? Neste momento já está em Synergy com a Terra. Synergy, que é o nome do estúdio onde nós estamos a gravar mais um episódio de Calados Eram Poetas. Comigo está Pedro Almeida e Beatriz Magano e temos o grande Miguel Sete Estacas. Foda-se. O que é que foi esse? Foi. Obrigado, malta! Obrigado, malta, pelo convite. Ai, Miguel. Obrigado, Miguel, por teres Obrigado. vindo aqui, aturar-nos durante 1 hora. Não, 2, né? Que ele já Duas está que aqui há mais. eles estão aqui a ver os episódios de Miguel Mário esteve à espera, a sofrer em silêncio, que eu te aguardava a vinda dele aqui ao seu Na episódio. altura que o Miguel se deitou aqui, eu pensei, está com sono ou está-se a rir? Não é assim? Cá um sofá que está atrás das câmaras. Eu não sei se te lembras do dia em que nós nos conhecemos. Aliás, do dia em que eu te conheci. Não é que tu me conhecesses antes. Já tens que me lembrar. Olha, foi no Alma do Raio. E eu inicialmente fiquei suspeito de que tu não fosses cego. Ok. É uma coisa... Porque imagina, o que é que aconteceu? Estamos no Alma do Raio e eu sabia da história. E tinha ouvido falar de ti. Vejo, tipo, é o Miguel Sete Estacas. Ok. E tu entras com uma confiança. Vais direitinho ao teu lugar. Cumprimentas toda a gente com uma confiança do caraças. Sentas-te e estás na conversa, tipo, mesmo confiante. Sou a tanga. Sim, eu estava tipo, não, queres ver que o gajo? Não, estão-me todos a enganar nesta sala. Sabes? Eu achei que havia um complô para me enganar, para vigiar. Pronto. E depois qual é que foi o momento em que eu percebi? Não, é sério, porque tu levantas novamente para ir à casa de banho com uma confiança do caraças, vais orientado para a casa de banho com uma confiança, eu tipo, ele está só... Nem tenta fingir que não vê. Chegas ali, chegas à porta e apalpas o beiral para ver onde é que é eu. Não, é sério. Não, é sério. Pensei que o melhor que eu tive até hoje foi no... pessoas a desconfiar de ti? Não. Nessa do... parece que está tudo bem e depois, de facto, eu perdi. Perdi o local do microfone. Foi em Famalicão, no Espaço Cultural Cru, em que, na altura havia uma envolvência humana incrível, toda a gente à volta, ali a 180 graus. Então eu estou a falar para isto, para aquele, e de repente, onde é que está? Então... O que é que me dá de repente na cabeça para eu encontrar o microfone?
Anos de palco! Ei, Foi tão meu. giro. Isso encaixava em algum. Não, Não, já foi na despedida. Vou mandar gritos onde começaram a ser mais alto. E funcionou. Sim. Opa, pessoas a ir para casa, pessoas a ir para casa no carro. Gostei muito quando ele começou a berrar para o vazio. Para aquela parte do Olha, texto. E há uma que eu gravo até hoje que foi os primeiros bares que eu fiz após o Ok. acidente. Então foi em Passos Ferreira Penafiel, foi por ali. Sei que era bastante escuro e eu estava num palcozinho que era relativamente pequeno. E então a malta estava assim muito em cima e havia uma mesa que na primeira parte, aquilo havia um intervalo, na primeira parte estava logo aqui ao pé de mim, tipo um casal ou assim. E então eu começo ali e aquilo que eu mais tinha receio é de não poder interagir. Pá, como é que eu vou fazer a interação a partir de agora? Então é começar a criar ali umas muletas e uns jogos de fazer as perguntas, ver de onde é que vem o som, tentar pela silhueta ver homem e mulher e por aí. Okay. E então estava um casal que estava muito a colaborar aqui do meu lado direito. Papá. Então, pronto, vou para o intervalo, segunda parte. Então como é que estamos? Então vocês aí, não sei... Opa, e toda a gente a rir-se e eu caio... Olha, e eu volto a cair em cima deles, está toda a gente a rir e eu sem perceber, porque aquilo não tinha de facto grande piada à interação que eu estava a fazer. E passados 5 minutos vem-me dizer: Miguel, já não estão aí, estás a falar para o Pilar. Havia de facto atrás daquela mesa um pilar da casa, opa, e aquela sombra para mim era Era o casal. sim. Opa. Mas o casal ainda estava lá? Não, já não, ainda estava na sala em si. Isso era genial. Junto ao bar. E eles assim, o gajo Isso era genial. Eles tipo, pilar. vamos lixar o trabalho do homem. E ele assim, confundiu-me com um pilar. Olha, Quão gordo eu estou. Eu percebi que de facto o set via mal, porque eu uma vez entro no Oaks e ele diz: Olá, Mónica, que é a mulher do Joca. Eu. Imagina, vocês são morenas, são mulheres. Eu. Ao set, é Magano. Ele: Ai, desculpa. A Mónica não está cá. Mas a confiança que começaste logo. E depois há coisas que eu acho piada, mas que só vi vida é que tem piada, porque não tem. Por exemplo, supermercado, N de vezes que vou falar com uma pessoa a pensar que é a minha esposa e não é. Sim. Imagina, o Continente, perto da minha casa. A minha esposa é loira e o chão é bege. Então se ela vai com uma roupa de contraste, imagina, vai de preto, vai de mais escuro, quando ela vai naquele corredor que não tem nada no corredor, eu vou ver uma pessoa sem cabeça. Estás a ver? Isso é muito giro. E o mais giro é atropelar crianças. Não, elas não estão lá de televisão, não é? É, porque o que aconteceu, além de perder a visão, tem a ver com ter ficado um bocadinho tubular. Pronto, tubular, vocês estão por dentro, a imagem vai reduzindo e a gente vai vendo como se estivesse a ver através de um tubo. Pronto, sim. É isso. E então deixa de ser periférica, tanto para os lados como também para baixo. Pá, se for um puto que me fique do umbigo para baixo, é atropelado como se não houvesse nada à minha frente. Já te aconteceu muitas vezes isso? Não, agora o truque é sempre o carrinho na frente. É a margem de segurança, o carrinho. Que lá com um carro é muito melhor que lá com assim. Exato. O carro Aliás, de metal nas trombas. a minha proposta para um cego em vez da bengala é mesmo andar com um carrinho de compras. Pum, pá, pum, pronto, onde bater. E é mais seguro, E dá para levar as coisas? Aliás, até um Mete cão. o cão lá em cima. Até um cão. Pensámos o mesmo. Eu tinha uma cena para contar, mas estou a guardá-la para stand-up, não pode ser aqui. Em câmara, Opa, que é muito gira a história. E se ela não resultar, eu depois Trazes cá. Ok. Não, sim. Olha, mas nós podemos pegar exatamente no próprio conceito do podcast, que é Calados Eram Poetas, e tu de certeza que tens muitas histórias em que ou tu
Ou alguém calado era poeta. Tens alguma história que te lembres assim? Podes chibar todos os comediantes. Podes, que um gajo também quer aqui. Podes mandá-los todos para lá, mano. Hugo Sousa chegou alguma. De Um vocês? casamento. Ele falou de um casamento. Mas não de colegas. Mas não de colegas, não. Isso ele conta. Não é cena solidária. Não contou Mas nada. talvez ele já tenha isso num dos solos que ele fez. Mas pronto, eu vou chibá-lo. Opa, estávamos nós em Coimbra, uma cena ao ar livre, e íamos fazer um evento solidário, receita a reverter para um miúdo com problemas de paraplégico, onde havia supostamente uma cura para aquilo em Cuba. E então, vamos nós, e éramos pai uma meia dúzia, sei que estava o Seabra também, acho que o Nilton e o Sousa. Na altura, tudo assim numa fase ainda fase embrionária do Levanta-te e Ri, em que ainda havia ali textos duvidosos, pega, não pega, e não sei o que mais. E no sorteio o Sousa ficou para o último. E o que é que faz? Um humorista que gosta de cerveja para tirar a pressão e os nervos. Vamos ali para aquele quiosque, havia um quiosque da Superboc ali no recinto. E o Sousa, pumba. Quando chamaram o Sousa já tinham passado quase 2 horas. Então entra o Sousa e como é que ele entra? Nitidamente já borrachão. Malta! Obrigado, mas com entusiasmo. Obrigado, caso que era preciso alguém mexer-lhe já os maxilares para ele ter dicção. Obrigado, malta, por vir apoiar esta causa, aqui a ajudar o Fernando. Ele está aí. O Fernando que se levante. Mas foi inconsciente. O miúdo da cadeira de rodas logo assim à frente. Que se levante. De repente aquilo gela e sem mais ninguém dizer nada. Também explode ao mesmo tempo, passado 15 segundos. Do género começa um... Mas foi. Mas foi 15 segundos. 15 segundos é muito tempo em palco à espera. Mesmo. Gelou mesmo. Depois eu ouvi o Sousa já contar isto em espetáculos e ele depois acaba e eu acho que aconteceu mesmo. Mas é que vocês estão-se a rir, mas não é que o Fernando foi para Cuba, fez o tratamento e hoje em dia anda. Portanto, eu sou um milagreiro. Grande Sousa, pá. Grande Sousa. Excelente história. Eu vou-vos dizer que eu sou daqueles que sou o parvinho, que devo ter uma enciclopédia disso, mas depois não sou o melhor a contar porque perco ali muitos preliminares, mas tenho algumas assim mais pequenas que vos posso contar do género, eventos corporativos não. Hoje em dia até peço para não me darem muitas dicas, que só faço merda. Como assim? Mas não pedes dicas à empresa para saber informação? Agora peço, mas houve uma altura assim mais... Caricata. Tu escrevias para eles e dava a asneira? Devia ser muita pontaria, não é? Davam-te coisas e tu... eu tenho muita pontaria. E então havia uma que era assim mais delicada, porque era só com gerentes bancários de várias agências, não sei o que mais. E estava, vamos aqui isto, temos os nossos grupos, mas tens aqui os... E começa-me ali a dizer quem é que está. Nem me pediram para fazer interação, mas eu achei que era fixe. E então havia um gestor que era um alentejano e começaram-me a contar, que o ano passado foi em Évora, acho que era em Évora ou Beja, e quem organizou foi ali o António Castanho. Foi muito giro, porque durante a tarde andamos a fazer todo o terreno e não sei o que mais. E eu à noite vou para lá feito parvinho. Então, António Castanho, é senhor, diga-me lá. Então foi uma cena de todo o terreno, olha, isso o António Castanho é apelido ou é alcunha? Depois de terem feito a prova. Mas essa não foi assim muito... Mas eu estou a sentir que numa reunião de bancários isso pode ter... a sala ficou meio... Houve... Quais as que gelaram assim mais? Numa altura em que falar de comunidade cigana é numa cena que
opa, era assim um bocado constrangedor. Hoje em dia nós vemos um cigarro como uma pessoa que está socializada e que Integrada, sim. integrada, pronto. Opá, mas na altura ainda era aquela imagem que, opá, não te metas com este indivíduo que está aqui no bar, porque olha, que não sei o quê, não sei o quê. Está tudo bem. Entretanto, estou a fazer o meu espetáculo e ele quer colaborar e colabora e pronto. E à segunda eu já respondo e à terceira respondo melhor. E de repente, opá, isto era na Serra da Estrela. E de repente já vem um primo desse gajo, que acho que já não era assim gajo de que gostava muito de comédia. Eu, de repente, quem é? Ah, é meu primo, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu acho que conheço. Conheces? Conheço. Tu não é que andavas aqui a montar as cadelas Serra da Estrela? Porquê? Porque eu vi à feira à venda cadelas contrafeitas, certeza que foste que as montaste. Ai, meu Foste Deus. que as montaste. E então, pá, Opa. gelou tudo. Gelaste a sala outra vez? Bora. A mala estava toda borrada do gajo, não é? Tipo, não eras ver? E uma vez, lembro-me, estávamos na... Vocês lembram-se de Nova Era, um spot que eles tinham em Gaia? No Cais de Gaia? Na Marina. No Caixinho, desculpa. Sim. E então aquilo tinha pelo menos 3 faces do bar que eram envidraçadas, é tipo aquário, Sim. para o exterior. E então, cada vez que eu apanho um cenário desses, eu inverto. Lá fora é que é o aquário Vasco da Gama. Estás a ver? Sim. Então eu estou ali a fazer o stand-up. Opa, e de repente, era uma altura em que eu fazia, mas o Rosco Estacionança ainda faziam lá noites, e aquelas noites tinham de facto muita gente. Era ao domingo à noite. Opa, e então começa a haver gente assim cá fora a passear e começam assim a espreitar a ver o que é que se passa dentro do espaço Nova Era. E eu paro tudo e começo a fazer a descrição como se fosse um guia turístico do Vasco da Gama, do Aquário Vasco da Gama. Mas temos aqui umas belas espécies, temos ali o peixe palhaço, temos mais. E vem um casal, já assim de mais idade, mais maduro um bocadinho, e eu agora não sei dizer as piadas todas, mas começo a dizer que é um casal de tubarão-martelo. E pronto, mas é um tubarão-martelo que é muito mais ferro porque o pau é pequeno. Cara, não dá para segurar. E há uma miúda lá dentro que começa a explodir a rir. E eu começo a dar mais piadas, mas eu chego a uma altura que já tenho consciência que as piadas já não têm assim tanta piada e a miúda a explodir a rir. E de repente eu pergunto assim: mas o que é que se passa aí? Tu é da Ganza? O que é que se passa? Não! O casal que está lá fora são os meus pais! E eu, não! São! E entretanto o DJ que estava na cabine sai e diz assim: Miguel, posso interromper? O que é que foi? Eu já desliguei, mas as colunas lá de fora também estavam ligadas. Olha, uma pergunta que eu gostava de fazer é: tu tens o Senhor Limpinho e já fizeste espetáculos fora de Portugal. Certo. E já levaste o Senhor Limpinho lá fora, certo? Sim. A minha questão é: como é que tu passas no aeroporto com aquela tralha? Excelente pergunta. Olha, mas é a pergunta que eu Como é já... que tu justificas um ganso, estás a ver? Tipo, as merdas todas que tu tens lá. Um leme, tem um leme. Agora tem um leme. Mas isso é tema até de mim próprio. Porquê é que ainda não pegaram com esta merda toda que eu levo aqui? Nunca te pararam, Mesmo em 2D é muito estranho as cenas. Não é? Porque pegam às vezes com picuices no aeroporto e de repente eu estou ali a arriscar tudo numa bagagem só e não há nada assim a perguntar. Onde é que este gajo vai de férias? Oh, Miguel, começa a transportar a droga, por favor. Eu levo ali um telefone dos anos 80. O pessoal olha para... Se eu ficasse em rede lá em cima, Eles reconhecem o Miguel e dizem assim: ele nem viu o que pôs na mala. se calhar. Não, mas tu levas carrinho e tudo? O carro Não, grande? não. O carrinho não vai. É que o carro é uma coisa monstruosa. Sim, mas tem O cenas. carrinho do seu limpinho, onde ele mete os baldes, é Desculpa, muito grande. certo. Sim, o carrinho para dizer não, isso. Depois peças lá. Lá, Coloquem, sim. Mas isso é uma pergunta que eu faço sempre. a sério, eu pensei que já tinhas. Ou Sei que lá. vou sempre na dúvida, é hoje que me vão barrar. E nunca aconteceu. Fogo.
Será que eles pode reconhecer? Imagina, reconhece, mas não associa o seu limpinho vai Mas ali, tem não é? cena- imagina, eu vou-te explicar. Eu falei do telefone que é uma daquelas que tem um fio todo tipo enroscado, pode ser uma merda para ligar, uma coisa qualquer. Bomba, não é? Sei, Tipo, sim. inusitar uma cena de bomba ou o que for. Sim. Sim, Mas de também depois repente- está ao lado uma peruca, não é? Tipo, Sim, mas de repente estão É o plano de fuga. pegar com, Não sou eu. estão a pegar com o meu shampoo a 200 ml e levam a mal. Levas ali coisa telefone. Eu acho que se fosse a ti, eu começava, quando vais para o estrangeiro, começava a esticar a corda mesmo. Antes da coca, comecei uma coisa que parece mesmo uma metralhadora, mas não é, Sim, sabes? mas não é. Ias esticando até cocaína. Opá, E eu depois, digo- Pode ser? Olha, porque já levei uma cena de potalco. Tipo, é farinha. e nada. metias aspas nada. no pó de talco. Aquilo tem tipo a etiqueta, metias pó de talco. Mas olha, já tive Portanto, dealers de droga, se quiserem Uma- transportar droga, Miguel, sete Miguel Sete estacas. Já tive 15 colombianas e o uma Miguel Sete chatice. estacas. Foi o maior massacre que eu tive de bagagem, de mercadoria na bagagem. Na altura, ainda não havia grandes barreiras para armas de alarme em teatro, em representação. E, Armas de alarme? Não percebi, sim, desculpa. eu tinha um revólver de alarme. Ah, ok. E ainda era possível usar, ainda não havia. Hoje em dia não podes. E aliás, se for numa réplica muito perfeita, condiciona-te. Uhum. Podes ir sem munição, sem nada. Hoje em dia é proibido ires para teatro com uma arma. E então já quem faça tipo em madeira, tem que ser desse género, e mesmo assim com autorização da polícia. Naquela altura eu tinha um revólver. Aliás, tenho uma imagem do Aulo Lima no início do Levanta-te e Ri, que ele fazia Esperar para o chão, não é? Sim. Sim. Sim, pronto. Era permitido ainda. Sim, o Herman, no último programa dele, viu-se que era permitido, não é? Mas aí deve ter dado uma merda com a ERC que nem deve ter sido bom. Opa, vou eu Que esse foi daqui mudar. para a Madeira, para Porto Santo, e parei em todo lado que havia para parar. Mas tinhas uma arma É o dessas? senhor que leva uma arma. Então a arma tinha que ir na cabine. Eu estou arrependido pela seca que eu levei. A arma tinha que ir na cabine. Tinham que separar as munições mesmo de alarme. Tinham que ir separadas da arma. Não podiam ir no mesmo sítio que vai a arma. Tinha que ir. Só que depois a seca chega ao Funchal, ao aeroporto da Madeira. Pumba. Depois na escala, paro, uma seca de caraças, porque é o senhor que tem a arma, não sei o quê. E então, no outro lado, toda a ilha de Porto Santo ficou a saber que houve um passageiro que desembarcou que tem uma arma. Sério. Mas tu ias para o espetáculo. Sim, e fiz a cena no espetáculo e depois na volta, outro dia de manhã, a primeira coisa na segurança, o senhor é que é o da arma. Toda a gente sabia. Arrependi-me pela seca. Nunca mais levaste a arma para lado nenhum. Sim, E às vezes para fazer um bocado para dar 2 tiros sim, em para dar palco. 2 tiros. Ok. Tu durante 24 horas foste o maior pistoleiro de Porto Santo. Não é? Mas a seca, um o título. senhor tem que vir 2 horas mais cedo, porque a arma tem que... O Seabra ia comigo, já bufava por todos os lados. A vida boa e tu nunca mais vais comigo com essa arma para lá nenhum. O Seabra, que segundo ouço, é portador crónico de armas químicas, não é? Ouço dizer que é um problema comum do vosso coletivo. Ouço dizer. A história mais... para mim foi super gira. Vinhamos dos Açores e vinha no mesmo voo uma equipa de Santa Clara para jogar cá. Que eu já tive 2 episódios. Olha, um foi precisamente em Porto Santo, que houve uma troca, a troca de bagagens mais gira que eu assisti até hoje. Vamos para Porto Santo e trocaram a bagagem de 2 equipas que iam para a Madeira. Uma ficava na Madeira, o outro ia para a Ilha Porto Santo. Então qual foi a troca? Era do campeonato da 2ª ou 3ª divisão, que ia Arcos de Valdevez, uma coisa assim, que iam lá jogar. E qual era a outra equipa que trocaram as bagagens? De hóquei, patins. Então, imagina, a equipa de futebol 11, quando chega a receber as bagagens, estão aqui. Não, essas não são. Vão abrir os sacos de hóquei. Tacos de hóquei, caralho. De hóquei.
que ele deu uma bronca porque não dava para trocar, teve que ser cancelado. Pois que o hóquei sem material não joga. Não, nem o futebol joga, nem o futebol joga com rodas, caralho. Não, mas o futebol, o que é que eles não levam o material, não é? Tipo, é uma bola, equipamentos. Sim. Podia Podia A chuteira não é hipótese assim. ainda de equipares com um equipamento alternativo e arranjar as chuteiras. Não, foi... Mas é a arma química, que é o João Seabra. Mas trazemos o João esta Seabra ponte para também foi dizer longa. chutar do Miguel. Tudo. Que ainda há pouco recordamos isso. Vínhamos e vinha a equipa de Santa Clara e toda a comitiva. Pá, tipo uns 40 a 50 pessoas, não é? Equipa mais, equipa técnica, por aí. E de repente, aquele animal tem uma coisa que é largar a bomba, mas deixar quem está ao lado em hipótese de não fui eu, se calhar foste tu ou aquele. E então eu já o conheço. Porquê? Porque ele começa aquele riso só de tremer e largar a lágrima, sabes que é? Ele começa a tremer, eu digo, pronto, daqui a 5 segundos, olha, certinho. Começa ele, pá, daí a pouco, começa eu assim, ei, e agora vou passar por ser eu? E começa o senhor ao lado, já nem sabe se vem da frente, se vem de trás. E de repente eu lembro-me assim, ei, ó boi! Ei! Olha, de repente solta-se a equipa toda. Olha esse passageiro lá fora! Agora imagina 50 pessoas a reclamar dentro de um avião que vem tipo 150, que é uma porcentagem grande, e a reclamar de todo lado. Pá. Mas foi um reclamar fixe, não foi um reclamar de... Queria foder a boca. Sim, não foi. Sim, mas não foi um bom dia para as hospedeiras, não é mesmo? Foi Também não mais estavam a a ter um bom explosão dia. de todos queriam falar, de eu quero saber quem foi. Mas que se abre essa capa do macaco, do fantoche, e respondia como era, fui eu, pessoal. Assim, Alcidário. Era giro, Alcidário. É um porco. Pá, agora que eu estava a pensar, quando vocês os dois viajam em conjunto, não é? E passam os dois tipo no scan do aeroporto, tens as tuas coisas do senhor limpinho e depois tens o Sidónio na outra. Cheio de animais numa mala. Se vocês passavam, até todo metais davam um beijo, a malta ficava destes gajos, sou o casal mais estranho que eu já vi na minha vida, pá. Sim, ele leva, exato, uma mala cheia de pequenos animais. De pequenos animais. Aí, pá, excelente, meu. Este cara é o gajo na alfândega a tirar os animais de Seabra. O que é isto? Ele, peraí, dê-me um segundo, tenho que mudar o animal para cá para responder. E começa, eu sou Sidónio. O gajo da alfândega. O gajo naquela zona do tem coisas a declarar. Tipo, eu não tenho, mas aqui o bicho tem. Tenho 3 quilos de cocaína na minha mala. Olha, a maior explosão de riso que tem um bocado a ver com o levar o limpinho e com o Sousa estar sempre a pegar comigo a partir do momento que eu comecei a ver mal e ele sempre à espera um dia tu vais te enganar. Opa, no primeiro dia que ele me apanha um engano, ele riu-se tanto do género, porque o objeto não tinha nada a ver, era de género. Eu tinha uma caravela no barco para dizer uma piada. Pronto, e a nave descolou. 3, 2, 1, now! Só que... 3, 2, 1, now! E ninguém se riu. E o Sousa olha assim para baixo e vê a caravela dentro do balde ainda. E começa... E o que é que eu mostrei? Era tipo um bonsai, uma árvore pequena. Um bonsai. E como é que resolveste isso depois? Não, depois veio a explosão do público quando eu expliquei. Eu disse, este animal está-se a rir, porque ele disse, um dia vais-te enganar. Pronto, o que eu queria era dizer isto. Exato. Tens que assumir, esta que tens que assumir. Yeah. Mas cheio do personagem, que é fedido. Sim, mas o assumir ficou fixe. Cheio do personagem. Tu aquilo és tudo que escreves, não é? Claro. Sim, sim. É muito complicado fazer aquilo contigo em palco. Eu já fiz algumas vezes, eu não consigo não me rir. Eu não consigo estar ali e não. Pá, há coisas que é tipo, eu tenho que afastar o microfone porque não vai ouvir eu a rir. Tu pegas naquilo e já tens a história construída ou vais ao contrário? Ou tens os objetos, começam a aparecer em casa, não sei. Eu já expliquei. Não, a fase de construção é para aí, partida em 4. A que eu mais gosto é de... A primeira é a história. É o tema. Primeiro é o tema. Desenhas. É a base de um tema. É como no stand-up. Depois desenvolves o tema.
Depois começas por procurar já os objetos que podes associar àquele tema. Tipo, deixa ver aqui. Depois a regra é igual como no stand-up. Preocupa-te em começar bem e acabar bem. E depois não é só ter o trocadilho. A própria história tem que ter um fio condutor para as pessoas ficarem coladas naquelas piadolas mais fraquitas, no fundo. E tem que seguir uma linha da história. Tem que te acompanhar no raciocínio. E a própria história convém ser engraçada também. Ou que seja de um cotidiano normal. E depois vem a fase 2, que é vou comparar já isto que eu escrevi. Essa e a parte mais deve ser gira engraçada. é andar no chinês, que normalmente ando nos corredores de chinês, e ali trazes normalmente mais de metade do texto de cenas que não estás à espera. Já não ali. Olha, esta aqui. E muitas vezes levo cenas já. Esta é fixe, mas levo já para outro texto. Para outra coisa. E então Passas muitas horas no chinês. Estou a imaginar os chineses a pensar. O Sr. Limpinho foi inspirado no Sr. Lee, que é o do chinês. Miguel é que questionou o O Limpinho. Miguel a sair de lá com aquelas compras todas e os chineses a pensar. Ele leva uma esfregona e um pato de borracha. Não liga! Ele começa a pensar: o que é que se está a passar? E outra questão é, a tua mulher não se passa com a quantidade de tralha que tens em casa? Claro. Não, passa-se mais com onde é que está aquela coisa que ela queria, tipo, Se estás a usar! desaparece uma cena, pronto, foi ele que levou lá. Onde é que puseste isso? Este agora tem uma escova, não é? Tem uma escova de cabelo este. Ou era o anterior? Eu não sei, eu quando vi a escova, quando ele está atrás da escova, eu... Esta foi roubada à mulher, de certeza. Amanhã não se vai pentear. Não, e a Amanhã tem que levar a cena é, as mulheres adoram deitar merdas fora. A tua mulher não pode deitar nada fora. Porque tudo pode ser usado como objeto. Sim, e imagina, os meus miúdos já estão grandes. E aqueles brinquedos de criança, muito infantis, normalmente, o que é que eu fazia? Era, ou oferecia, sim, oferecia. Sim. Ou qualquer movimento solidário para crianças que nunca tiveram acesso a brinquedos. Ou então há aquele sobrinho mais novo que nasceu depois e toma lá. E, a partir do momento que eu criei o Limpinho, esquece. É um evento solidário ao contrário. É o Miguel que diz: pessoal, estou a precisar de material que temos os vossos brinquedos. Tipo, a minha filhota é muito ligada à infância dela, Aos objetos. sim, Sim. de fazer flashbacks. E então, ela muitas vezes, ainda tens aquilo, porquê? Gostava de ver. Anda cá, vai a esse baú, procura que deve estar por aí. Fogo lindo. Deve ser uma divisão só para. E há outra coisa que eu só fui percebendo com o tempo, que é, eu adoro aquelas piadas mais rebuscadas do género fazer pensar as pessoas. E então tem que ser organizado de forma tal como num texto de comédia a ter momentos altos e baixos. E eu às vezes, e as pessoas pensam que eu não tenho capacidade para pôr um texto todo com difíceis. Não. Tem que se mesmo entregar piadas às vezes fúteis, muito fáceis, porque tens que fazer descansar. E então essa é propositada. Porque às vezes há aquela que, ok, esta foi fraquita. É de propósito. É mesmo para fazer... Que engraçado. Criar a ondulação. Sim. Olha, vais buscar esta, agora descansa um bocadinho, agora esta outra vez. Se estiver sempre lá em cima é Se for um mais... ciclo daquelas muito difíceis, estás sempre a fazer muita pausa, percas ritmo, porque nem toda a gente vai chegar à primeira. E então isso é de propósito. E depois também para ser abrangente em públicos... Várias idades? Tens que... Sim, várias idades, várias... Tem que ser mais fácil. Tem que ser relacionável, tem que ser mais fácil. Há mais pessoas, ao maior número de pessoas. Sim. E então tem todas essas nuances e eu próprio crio objetivos para que o Limpinho seja cada vez mais difícil, porque se eu for ver os primeiros, é tal como os nossos primeiros textos, eu não me acredito, isto era tão mau. Isto era tão mau. A sério, sentes isso mesmo com o Senhor Limpinho? Sim, porque era muito básico mesmo, era... Ok. E, até mesmo que na altura foi o meu auge a nível de exposição, terá sido 5 para a meia-noite, foi uma marca importantíssima, e hoje vou lá ver e programa destes,
hoje em dia tinha tanto para fazer super bem, entendes? Mas imagina, funcionou na mesma. lindamente. Não funcionou tão Funcionou. bem que ficou é uma marca, não é? Funcionou Nasceu- lindamente. Eu só tenho curiosidade, como é que surgiu o primeiro? Tipo, como é que Tens. surgiu a primeira vez que Mas quiseste fazer o aquilo? primeiro eu acho que já contei muitas vezes porque tem a ver com o figurino, o outfit, o limpinho, surgiu assim por causa da necessidade do improviso. Foi numa falha técnica, no Porto Canal ainda, em que aquilo... Porto Canal era o verdadeiro canal de cabo, não era um canal de cabo, como existiam muitos satélites, mas tinham por trás uma grande estrutura, não é? Porque, imagina, há os canais de... Imagina os canais da SIC, depois tens a Radical, depois tens a SIC Mulher, depois tens... Mas por trás de tudo aquilo, que já são bons canais, existia um canal enorme de suporte. Porto Canal não, era o verdadeiro canal de cabo de vamos ter que trabalhar só com isto. E com gente que está a estagiar e do género de aponta esta câmara e este extra e tu tenta tomar conta ou do pessoal que vem cá abaixo nos tenta regir, vou correr porque e chega ali e arranja o microfone E vai. percebes? Isso é lindo, isso é mágico. E eu adorei trabalhar no Porto Canal por muita coisa desse género. O facto Vai, de ser não- tão imprevisível tudo. Sim. Então foi daí que surgiu, basicamente. Era isso que ias dizer, não é? E então houve ali uma falha do género de no auricular, opá, desculpem lá, o ouvido não está a entrar e era do género um dos mais longos. Encham chouriços durante pelo menos 10 minutos. Um beat. 10 minutos. Então o que é que acontece? Num direto é muito. Então no Bolhão Rouge, era o Bolhão Rouge, e eu já fazia ali um papel de 3 apresentadores, era muito. Então o Seabra e o Sousa acabaram por assumir o papel de os apresentadores, e eu tinha um terceiro elemento que ficava atrás de um bar, que seria um barman, que ia mandando umas larachas e eu estava ali só no papel de vez em quando, então, e tal. E eu era ali um suporte atrás. Como eu não era o apresentador, opá, vai lá, desenrasca tu. Então, olha, a peruca veio daí. Nós tínhamos uma mala enorme de peruca, foi a primeira peruca. Com bigode, porque o bigode disfarça sempre qualquer personagem, tira-te ali, né? Acaba por modificar muito um rosto. Por isso é que vem uma peruca que supostamente é de mulher, mas depois vens com bigode. E fui à arrecadação da senhora da limpeza do canal e vesti a bata dela. E então andei ali, peguei num balde e não sei o que mais, e uma série de objetos que tinha espalhado ali pelo coisa, meto para o balde e olha, vamos improvisar. E então começa ali, não sei o quê, olha, caiu uma ficha e trago uma extensão, imagina. E foi por aí com 4 ou 5 objetos, e o nome veio até no primeiro, eles, senhor Coise, que era assim, nem sabiam, homem e mulher, como é que eu lhe chamo? E o limpinho também saiu assim de uma coisa de limpezas, é homem, Sim, mulher, sim. é o Sim, opa, limpinho. engraçado como do nada surge uma personagem. Opa, Então o que é que aconteceu? Lendária. A segunda noite já foi de género, vou experimentar outra vez, mas vou recolher mais. Durante 3 programas foi com cenas do estúdio. E o feedback, entretanto, começou a ser tão interessante, o pessoal que já ia comentando. E, Miguel, prepara de casa. Então os desafios vieram ao limite do desafio que eu mais curti fazer até hoje foi, mas aí já foi transportado para um bar, que foi fazer o Senhor Limpinho de improviso. Que é, estou cá para a semana, tragam Tragam objetos. cenas de Não foi casa. no Oaks. O Oaks no não Oaks, fez. experimentei fazer isso, mas o pessoal não colaborou, acharam que se calhar isto não vai resultar. Não levaram. Não levaram. Oh, que Ok. pena. Se havia uma casa no Castelo da Maia, que é O Tertúlia. Tertúlia Castelense, Sim. opa, que chegavam cenas assim... Quantos vibradores só- chegavam por noite? Essas merdas assim. Pá, vibradores, mas depois vinham cenas estranhas de uma prótese dentária, reais, O pessoal depois enlouquece. de um extintor, Porquê é que ele traz um extintor? Onde é que ele arranjou um extintor? Ou do bar, se aquilo arder. E assim a mais maluca que eu me lembro foi uma granada de paintball, armadilhada ainda, com um post-it colado, por favor não tire a cavilha.
imagina aquela cena, tiravas, pintava toda a gente. Imagina só que não tinhas visto aquilo. Pegavas aquilo ao contrário, qualquer Sim. coisa. Isto onde é que se... Isto é de brincar, não é? E puxavas. O pessoal era maluco. Por favor. Mas eu adorava fazer, porque é aquela sensação de cada objeto transmite uma sensação de, para cada um que leva, quer saber o que é que Ele vai... faz parte do que ele vai espetáculo dizer? e faz um bocado parte daquilo. ali, pá, depois. E depois havia o quê? Ainda a piada que saiu na hora, que às vezes podia ser a melhor piada para sempre no Senhor Limpinho. Sim. Estás a ver? Sim, sim, sim. Havia coisas que eram normais, que eu já não sabia o que é que eu ia fazer mais piada, porque eram cenas da mesa. Ainda hoje o Sousa brinca muito comigo de ei, quando vinhas que era? A palhinha. Está no copo, a palhinha. Já não sabia mais. Não é? Que vem o chupa, vem com palha, vem o... por aí. Depois vinha o limão. Na Coca-Cola, o limão. Então fui à bruxa e ela, limão, e diz aqui, não sei o quê. É? Ou então pegava naquilo, miúdas, eu conheci um rodelas. Que cabeça, mano. Ficava. Eu adorava entrar na cabeça de Miguel por momentos. Já não tenho mais nada para espremer, vou-me embora. E então havia essas que eram recorrentes, o preservativo. Pois, era essas recorrente, coisas devia ser ao o mundo. penso higiênico era recorrente. Era... Qual foi a coisa maior que te deram? Um pneu? Sim, só mesmo para, foi para mesmo, acho que essa foi o extintor. 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 E lembras-te o que é que disseste com o extintor? Epá, não me lembro. Eu sei que tentava dar a volta àquilo que era suposto eu dizer. Por exemplo, um vibrador eu jamais levava para uma cena sexual. Sim, sim, sim. Tentava levar para uma cena que não fosse. Sim, sim. Procurar Yeah. sempre Claro, o nunca o óbvio. ângulo. Sim, porque senão aí... já sei que... Sim, sim, sim. Sim. Pá, e eu lembro que havia lá piadas de género. Porque o Seu Limpinho, eu não faço aqui, lá na tertúlia, porque era um ambiente de bar e... Pronto, um bocadinho hard rock. Era o quê? Era sempre a personagem do Limpinho que saiu com um amigo de casa, sem a mulher perceber, e que ia sempre para um ambiente de casa de alterno. Sempre. Eu acho que fui por esse caminho, até porque o Sousa se ria muito sempre desse tempo. Querias fazer rir o Sousa. O Sousa, lá, É um bom barómetro. lá sem putaria que o Sousa ri, pronto. E como ele se ria muito, eu tinha a tendência sempre, e então era sempre preservativo, claro, saí de casa, mulher, passa-me a minha melhor camisa. Pronto. E há uma que eu já não sabia que havia de fazer, que havia uns chocolatinhos que eu já não sabia mais que havia de fazer com o Kinder. E a menina dizia, queres? E eu, Kinder. E isso já não tinha piada para mim. E há uma que eu acabo com uma explosão de um índio que também estava à minha frente. Que foi, peraí, como é que foi? Era um Kinder. E eu, pronto, estou lá com a miúda, não sabe? E eu disse-lhe assim, gostaste? E mostro o chocolate. Ela, sim, é mesmo como eu gosto. Mais leite e menos cacau. Olha, acho que está ótima para nós encerrarmos o episódio. Excelente nota, obrigadíssimo por teres vindo, Miguel. Estamos aqui, estamos a gostar muito da Estávamos conversa, aqui mas 3 horas à conversa. é isso, estamos aqui. O Helder tem que ir descansar, pá. Obrigadíssimo por teres vindo, Miguel. E foi mais um episódio que elas eram poetas, da Pedro Rodrigues, Beatriz Magano, Pedro Almeida, E aqui Miguel. no e Miguel Sete Estacas, no Synergy Hub, Cowork, Office Space, incubadora e local de eventos. E é isso tudo. E o Helder assinou, portanto concordou comigo. Muito obrigado e até uma próxima.